E disse-lhes: O sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Assim, o Filho do Homem até do sábado é Senhor. Estas foram as palavras de Jesus, replicadas por Marcos, que enunciam a sua soberania sobre o tempo, em especial sobre o dia que, após 6 dias de vontade e ação criadoras, escolheu para um relacionamento próximo, íntimo e profundo com o ser humano. Esta semana falaremos sobre os ensinos de Jesus sobre o sábado, o 7º e último dia da semana da criação, repetido desde essa primeira semana até à atualidade. Contaremos com a preciosa orientação do pastor Elídio Carvalho nesta conversa. Seja bem-vindo ao programa Apontamentos da Semana. Pastor Elídio, mais uma vez, muito obrigado por estar connosco. Nós vemos que ao longo do ministério de Jesus, os dirigentes religiosos puseram em causa o modo e a visão que Cristo tinha relativamente ao sábado. Qual era a razão de fundo sobre este confronto, sobre alguns exemplos que nos chega do modo como Cristo não só vivia, como deixava que as pessoas que lhe estavam próximas vivessem o seu sábado? E porquê é que isso causava tanta aflição aos líderes religiosos daquele tempo? Portanto, uma coisa era o sábado aos olhos de Deus e outra coisa era o sábado aos olhos do homem, ou seja, o judeu, como ainda hoje. Imagine-se que na concepção judaica do sábado, imagine que eu tenho alguém que tenha uma perna de pau, uma prótese. Ele não pode circular ao sábado porque eles entendem que a pessoa que está a mexer a perna de pau com a outra, não é? Na sua locomoção, ele está a carregar qualquer coisa, está a levar um peso sobre si. Então, não pode circular porque... Ora, isso não tem nada a ver com a palavra de Deus. Por exemplo, quando no livro dos Atos, no capítulo 1, no verso 12, antes da ascensão, no momento da ascensão de Jesus aos céus, o escritor, o cronista vai dizer, pois bem, que eles se encontravam a uma distância de um caminho de sábado de Jerusalém. Teríamos que perguntar à palavra de Deus, do Gênesis ao Apocalipse, onde é que o Deus Todo-Poderoso diz que meus filhos, a partir de alguma altura, de uma determinada altura, ou de uma época, portanto, vós deveis caminhar para não profanar a sacralidade do sábado, deveis caminhar unicamente uma distância de um sábado, que é, grosso modo, 1000 metros. 1 quilómetro. Portanto, são coisas meramente de feitura humana e não divina ou bíblica. Ora, Jesus veio, como já dissemos nos programas anteriores, veio trazer a plenitude do conhecimento da palavra de Deus e como ao espírito e a letra daquilo que Deus queria que o seu povo fizesse. Portanto, o sábado, em vez de ser um dia de delícias, é uma carga, um fardo. E é por isso que o judaísmo vai construir cerca de 613 leis para circundar a lei de Deus, para que ela seja intocável. Por exemplo, se um dia fui a Israel e fiquei surpreendido, que fui lá pela primeira vez, no hotel havia o ascensor normal para os pagãos, o ascensor, como é que se diz? O elevador, não é? Para os pagãos, para os gentios, melhor dito, para os gentios, parem aqui andar, vou para o quinto, vou para o sexto, ou para lá o que é, para num hotel normal, mas aquele tinha um ascensor mesmo, uma placa ao lado, ascensor do sábado. Portanto, o triste do ascensor, durante 24 horas, para baixo e para cima, parem todos os níveis. Chega lá acima, desce e assim sucessivamente. Para quê? Porque a palavra de Deus diz que é proibido fazer lume ao sábado. E como, se eu carregar para dizer, estou aqui no quinto, vou chamar o ascensor, há aquela faísca elétrica para dar a conexão, não é? E eles entendem que aquilo é fazer fogueiras, que logo vamos pôr um ascensor sempre de baixo para cima, ininterruptamente, parando todos os pisos, não é? E aí já ninguém, já não há hipótese de fazer alguma chispa elétrica para que não se possa contrariar o espírito, dizem, e a letra do que é dito no Antigo Testamento. E que eventos é que levou a que houvesse este confronto? Portanto, houve alguns eventos, como por exemplo quando os discípulos decidiram colher as espigas de trigo, quando também aconteceu a cura, em que esse confronto existiu. Jesus, no fundo, está a demonstrar, perante o que vai dizendo relativamente ao princípio do sábado e não às suas regras, está a afirmar uma soberania sobre ele, não é? Portanto, uma soberania sobre o próprio sábado. É o que diz, por exemplo, em Marcos 2, 28, em que Cristo declara, como lemos no início do nosso programa, que o sábado não foi feito para o homem não foi feito para o sábado, mas o sábado para o homem, porque até do sábado
o Filho do Homem é Senhor. É Senhor. Por que razão fez Cristo esta afirmação e como é que nós devemos entender esta questão de Cristo ser o Senhor do sábado? Neste quadro de relacionamento entre o ser humano e o sábado também. Em primeiro lugar, Jesus mostra aí a sua soberania sobre o sábado. Isso quer dizer, como diz o Evangelho de João, capítulo 1, verso 1, não é? Que Jesus, 1 até o verso 3, que Jesus é o Criador de todas as coisas. E o Criador de todas as coisas, na temporalidade do homem, é Criador do sábado. Por isso é que ele diz, Jesus, até do sábado, é Senhor. Tem poder senhorial sobre o sábado. Agora, o sábado é feito o quê? Repare que nas transgressões que aparentemente os judeus acusam, o judaísmo acusa Jesus de ser transgressor do sábado, como hoje uma boa tranche do cristianismo ou do protestantismo acusa Paulo, quando se fala na lei, abaixo a lei, e curiosamente 90, quase 9%, a não dizer 99,9% dos textos são paulinos. Abaixo a lei porque Paulo diz. Ora, se nós virmos as acusações do mundo judaico para com Paulo, sim, contra o templo, ele vai dizer, não vos fieis no templo, abaixo a circuncisão, que isso não quer dizer nada, interessa a circuncisão do coração, não exterior. Mas não há uma acusação a Paulo, estamos aqui porque transgrediste o mandamento de Deus, ou a lei de Deus, desde o primeiro ao 10º mandamento. Não existe isso. E, no entanto, a cristandade de hoje metralha abaixo a lei com textos do apóstolo São Paulo, porque serve, ponhamos em frente a graça é que vale. Mas a graça sem pecado não existe graça. Se não há pecado, também não há lei, a graça serve para quê? Também não percebo bem, nem sei se se consegue perceber isso, não é? Mas pronto, este é o articulado que a dialética dos nossos irmãos em Cristo. Deixa-me fazer-lhe duas perguntas sobre este assunto. Uma mais, se calhar um pouco mais teórica, outra mais prática. Vamos começar por esta mais prática, talvez seja um bocadinho mais simples. O que é que Cristo quer dizer quando diz que o sábado foi feito para o homem? Que benefício é este? De relacionamento ou de existência, não sei, em que Deus põe ao dispor da humanidade algo como o sábado? E porquê o tempo? Porque cientificamente nós encontramos resposta para muitas coisas. Se dissermos assim, a origem do ano, 365 dias, então nós, diz a ciência, não é? Que é o tempo que a Terra demora a girar à volta do Sol, não é? Diz a ciência. O mês, se é o mês, é o tempo, dizem que é a Lua que gira à volta da Terra. Dizem. O dia é o tempo que a Terra demora a girar sobre si própria. Dizem. E nós acreditamos, com certeza, não é? E agora, e a semana? E a semana? Qual é a origem da semana? E aí o mutismo é completo. Ora, a semana só pode ter sido originada, e é evidente, segundo a palavra de Deus, no livro do Gênesis, não é? Todo o capítulo 1. Deus criou o primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, sexto dia, e ao sétimo dia, diz aqui na nossa tradução, não é assim? Diz aqui, na nossa, em qualquer tradução, diz aqui no capítulo 2 e no verso 2, e havendo Deus acabado no dia sétimo a sua obra que tinha feito, Shabat. Descansou no sétimo dia. Este Shabat quer dizer descansar ou Shabat. Cessou a atividade, não é? E descansou no sétimo dia toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia sétimo, porque é o único dia que tem nome. Este é o dia sétimo, que é o Shabat. Sábado em português. Os outros dias são só o primeiro dia da semana. O domingo não é como alguns dizem. Há certos tranches cristãos que dizem que o domingo até é o 8º dia. O domingo sempre foi o primeiro dia da semana. Sempre. O segundo dia da semana, segunda-feira, aliás, na calendário portuguesa, hoje é segunda-feira, supondo. Mas para haver uma segunda-feira, temos que perguntar, a primeira-feira foi para onde? Não existe. A semana começa no número 2. Segunda-feira não pode ser, porque, como um simples passante, temos que perguntar, até a primeira-feira evaporou-se, sumiu, não é? Que é o domingo. Portanto, o domingo sempre foi conhecido, a palavra de Deus, como sendo sempre o primeiro dia da semana. Não há o 8º dia. Há o sétimo dia, e é o único dia que tem nome, que é o sétimo dia, o sábado.
Pois os homens, como querem participar na criação, sim, vão dar nomes dos astros aos dias da semana. Como em inglês, pronto, o domingo é o dia do Sol, segunda-feira é o dia da Lua, o dia de Marte, o dia de Júpiter, o dia de Saturno, muito bem. Mas isso é o homem que o dá, não Deus. Os dias de semana até sexta-feira é o primeiro dia, até ao sexto dia, ou o dia de preparação. Sétimo dia é o sábado, é o único que tem nome. Portanto, à luz da palavra de Deus, o sábado diz aqui que Deus descansou. Deus, Shabbat, descansou. Mas Shabbat não quer dizer descansou para nós, descansou porque está cansado. Quer dizer cessar. Cessar não implica estar cansado. E, aliás, basta olharmos aqui, se lermos, por exemplo, aqui no profeta Isaías, no capítulo 40, no verso 28, diz lá claramente, não sabes tu que Deus não se cansa nem se fadiga. Logo, não pode ser cansaço. Terá que ser cessar. Como nós terminamos o nosso programa, não quer dizer que estejamos cansados, cessamos, pronto, vamos partir para outra. Ora, quando é dito ao homem, portanto, o homem deve cessar a atividade. Pois bem, o homem deve descansar nas atividades que estão no passado. Ou seja, o que Deus está a dizer é muito simples, uma forma teológica e bonita de se dizer. Deus diz que de domingo a sexta-feira pensas nas coisas que o Senhor te deu, a tua vida. Ao sábado vais pensar única, só, exclusivamente no Senhor das coisas. E por isso é que diz aqui, no verso 3, e é um pormenor que escapa a muitos de nós, diz aqui, porque é que o sábado é abençoado? Diz aqui, verso 3, e abençoou Deus o sétimo dia, que é o sábado, e o santificou, porque nele descansou. Portanto, Deus abençoou aquele dia, não é? Porque cessou as atividades naquele dia, e agora como cessou, não é descansou, cessou, Shabbat, descansou, por isso é que o abençoou e o santificou. Quando? Só um bocadinho. Quando? No final da criação daquele dia. Por isso é que o primeiro sábado de Adão e Eva não foi o primeiro, aí foram ver como é para depois fazer, mas o segundo sábado da criação. Por isso é que nós não encontramos aqui no texto, e isso não sei se faz confusão a alguns, ou se alguns lembraram-se disso, porque é que de domingo a sexta-feira foi o primeiro dia da semana, foi a tarde e a manhã do primeiro dia, foi a tarde e a manhã do segundo dia, mas ao sétimo dia não há lá, e foi a tarde e a manhã do sétimo dia, não há. Porquê? Porque esse não é, e muito menos a ordem que Deus dê, deves aguardar o sábado. Porque não, o sábado de Adão e Eva foi exatamente o segundo sábado de criação. Porque nele descansarás tu. Então sim, aí aplica-se ao homem, não é? Ora, Adão e Eva não estavam cansados de nada. O primeiro cessaram como o Senhor para ver como é. Para que no segundo sábado, aí sim, participando da criação de outras coisas, numa segunda atividade, então possam cessar a atividade para pensar, repito, no Senhor das coisas, Deus. Uma certa vez ouvi, isto é para a segunda pergunta, aquela um pouco mais teórica, mas que eu penso que é importante falarmos aqui. Uma vez ouvi um senhor judeu com quem estávamos várias pessoas a falar sobre as razões da nossa fé, e havia um senhor judeu que dizia, referindo-se a Deus, e quando lhe perguntaram se nunca se questiona sobre a existência de Deus, ele diz que não tem direito a fazê-lo. E depois de citar a Shema, ele diz que aquele Deus é inquestionável. Portanto, para um judeu, aquilo que Deus, a existência é inquestionável, e o que ele diz é uma ordenança, pelo que não precisava de justificar nem a existência de Deus. Para um judeu como ele, por exemplo, o sábado nem é necessário ser justificado, mas muitas vezes nós temos que recorrer à própria criação. E este ponto é que é complicado num mundo que não tem a criação como algo real, não é? Muitas vezes nós procuramos apelar à criação e temos que justificar a sua própria existência para chegar ao sábado. Mas, de facto, a semana da criação e o reconhecimento da própria criação faz com que o sábado se torne não só memorial dessa criação, mas de um reconhecimento humano da soberania de Deus. Concorda com isto? Que um dos pontos de vista, o sábado foi feito para o homem,
Mas o nosso papel, ao guardá-lo, é o reconhecimento da soberania de Deus. Que Deus é criador. Porque se eu tirar o sábado e guardar, observar... E na nossa vida também, não só na criação, mas como acabou de dizer... Se eu guardar um dia qualquer diferente do sábado, eu posso guardá-lo, não tem problema nenhum. E deve merecer o meu respeito, o seu guardar um dia qualquer como santificação ao Senhor. Não tem problema nenhum. Para entender o que eu quero dizer. Hoje, para mim, Irídio Carvalho, hoje é feriado nacional. Ou municipal. Ou, para mim. Desde que eu não tenho compromisso com ninguém, olha, eu não faço nada hoje. Penso que me respeitam. Mas eu não posso dizer que é feriado nacional. Porque em nenhuma calendarização ela consta como tal. Para mim é. Portanto, é um dia especial para mim? É. Mas para, seja para a idilidade da Câmara ou o Estado? Não é. Mas para mim é. E eu tenho que, devo respeitá-lo como tal. Não posso dizer que está fora da lei. Ora, se eu quero guardar um dia fora do sábado, merece o meu respeito se o fizer. Mas foi Deus que mandou. Não, eu é que quero que este dia seja um dia sagrado. Amém. Mas isso não é divino. O homem não tem o direito, nem tem autoridade para santificar rigorosamente nada. Portanto, você quer guardar um dia, eu respeito. Agora tenho que ver se esse dia é mandado por Deus. Deus diz, este dia é para ser santificado porque eu sou o teu Criador e nele tu vais ver o meu poder, examinar o meu poder Criador e deliciar-te com ele as obras que eu criei para ti. É este dia. Oh Deus, mas eu quero adorar-te na quinta-feira. Meu filho, podes fazê-lo, mas não foi isso que eu pedi. Podes fazê-lo. E até melhor fazê-lo do que não fazê-lo. Mas não foi isso que eu pedi. O que eu pedi é, aquele dia, deves dedicá-lo para te dedicares ao Senhor das coisas. Que eu te criei para ti de domingo a sexta. Aí cuidas das coisas do Senhor, que tu as usufruis, que são tuas, que eu criei para ti. Neste dia, tu vais-me dar louvor, porque eu sou o Criador daquilo que tu usufruíste, ou não é? E se virmos assim, até é. Agora, tu queres-me louvar o meu nome já na quinta-feira? Com certeza que sim, eu aceito isso. Mas é contrário àquilo que eu pedi. E não tens justificação nenhuma perante os outros quando perguntarem se isso é teu, foi tua de livre vontade ou se estás a cumprir uma ordem do Deus, nosso Criador. E se disseres mentes, porque é tua... De facto, fica claro que a guarda do sábado, o descanso ao sábado, é um ato de louvor a Deus em primeiro lugar, em benefício do homem, por própria indicação de Jesus. O Senhor das coisas. Exatamente. Porque se tirarmos, não sei se disse isso já, mas se tirarmos esse dia de adoração ao Senhor, ficamos sem saber quem é o Criador. Estamos a adorar o Senhor porquê? Não sabemos. Ao passo que adorarmos no sábado, ele diz que adorar-me-ás porque eu criei. Porque se eu adorar no domingo, se adorar a Deus no domingo ou no dia qualquer, Deus não pode dizer porque eu criei. Deus só diz no fim da criação. Portanto, nós não encontramos, como sabemos, na maioria das instituições religiosas, das denominações cristãs, o dia de adoração a Deus. É de facto o domingo. Não existe uma base bíblica para podermos dizer que há alguma razão para que esse dia deva ser guardado da forma como o sábado é. Por isso é que na antiguidade clássica, não é? Da maneira como o sábado é, por nós. É isso por isso é que no período quer pré-clássico e clássico, não é assim? As divindades, o Sol e a Lua eram adorados como o clímax das divindades. O Deus Shamash, o Sol, a Lua, a deusa Sin, não é assim? Mas quando nós olhamos na primeira folha da Bíblia, no Gênesis, no capítulo 1, e a partir do verso 16, vemos aqui que no quarto dia são feitos os astros. Deus chama a existência aos astros, mas eles não têm nome. Não têm nome. Nós sabemos que é o Sol e a Lua. Moisés, quando escreveu, sabia que era Sol e Lua, pois Moisés era o futuro faraó. Tem uma função, a sua função é iluminar. Moisés sabia que, como futuro faraó, na rainha Hatshepsut, ele era a emanação do próprio Deus Sol, o Deus Ra, ou Ré. Mas ele aqui, sob inspiração, não escreve, diz o luminar maior para governar o dia, por que ele não põe lá Sol? E o luminar menor para governar a noite, mas a noite, mas no outro já põe as estrelas. Então o Sol, eu que vou ser um futuro adorador do Sol, não sei o que se chama Sol, não é?
Portanto, não tem nome. E, em termos semíticos, aquilo que não tem nome simplesmente não existe. Por isso é que é o luminar de uma lâmpada. Ora, nós somos falhos de inteligência se adorarmos uma lâmpada e não o Criador da lâmpada. Há qualquer coisa que não está bem. Nenhum de nós, no pleno uso das nossas faculdades mentais, adoraremos a lâmpada. Eu acho que devemos adorar o Criador deste relógio, acho eu, e não o relógio em si. Nós temos cerca de 2, 3 minutos até ao final do nosso programa, mas eu gostava de lhe pedir para nos debruçarmos um bocadinho na lição de terça e de quarta-feira, juntando-as numa só pergunta. E tem a ver com o seguinte: a nossa lição, portanto, desta semana está enquadrada no tema geral que tem a ver com os ensinos de Jesus. Portanto, no fundo, o que eu desafiava a fazer é dar-nos alguns vislumbres sobre como Jesus guardava o seu sábado. Como é que imagina, segundo os textos bíblicos, que Jesus passava o seu sábado? Se eu ler, por exemplo, o Evangelho de Lucas, no capítulo 4 e no verso 16, diz lá que Jesus, como bom judeu que era, ia à sinagoga, não por acaso, mas segundo o seu costume. Como os seus seguidores, os apóstolos. Os apóstolos nunca guardaram o primeiro dia da semana, ou domingo, nunca. Mas sempre o sábado. Não é? E porquê? Não era por serem judeus, é porque estão a cumprir a ordem que Deus... É imitar, Deus no fundo, não é? Imitar, exatamente. Porquê é que Jesus ressuscitou ao domingo? E aqui podíamos falar, não é? Não para enaltecer o domingo, não para enaltecer a sua ressurreição, que é o garante da nossa salvação. Isso está subjacente, mas a razão principal pela qual ele ressuscita ao domingo é porque ele teve que descansar no túmulo, no dia em que ele disse que era para descansar ou cessar. Porque se não tivermos isto em mente, porque é que Jesus teve que descansar todo o sábado na sepultura? Não faz sentido nenhum. Morria e ressuscitava de imediato. Se é isso que conta. No entanto, nós vimos Jesus com a preocupação de guardar o sábado indo à sinagoga e acabou de dar um exemplo da importância que o descanso tinha, mas, no entanto, também vemos 2 episódios de cura no dia de sábado e nenhum deles era uma cura imediata, digamos assim. As pessoas estavam já há bastante tempo enfermas. Como é que nós podemos justificar esse episódio? Ainda bem que vai por aí, porque a cura que Jesus fez não podia ser na segunda-feira, ou terça, ou quarta, ou quinta. Não era nada já estavam... a doença estava consumada, era crónica. Mas Jesus faz isso para mostrar o quê? Que o sábado começa pela restauração humana. E o sábado não é mais nem menos do que a restauração de todas as coisas, que é da força física. A libertação da condição humana, no fundo, também, das suas contingências por intermédio da bênção de Deus. Exatamente, repito, a restauração humana. Por isso é que ao sábado, Jesus, quando na mente dos judeus transgride o sábado, é sempre curando, curando, curando. Muito obrigado, mais uma vez, por esta oportunidade de ouvir e de recapitularmos alguns pontos muito importantes desta lição. Criador, Senhor, exemplo de cumprimento, médico, vários foram os exemplos e perspectivas sobre a ação de Jesus em relação ao dia de sábado, um dos mandamentos da lei divina. Na próxima semana, voltaremos a estar juntos para refletir sobre o que a Bíblia nos revela relativamente a outro dos mais essenciais pilares dos ensinos de Jesus, o estado do homem na morte e a promessa da solução para o problema da morte. Até lá, fique bem, fique com o nosso bom Deus.